treinamento esportivo. Para que eu possa fazer a prescrição do exercício físico com segurança, com padrão, eu tenho que entender alguns princípios biológicos e alguns princípios inerentes ao treinamento esportivo. Princípio da individualidade biológica, fenômeno que explica a variabilidade entre os elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si, de acordo com o professor Tubino em 84. Então nós temos características biológicas do genótipo e do fenótipo. O fenótipo seria toda essa questão do genótipo associado ao ambiente. Então, por exemplo, toda entrada, toda adição do treinamento, da dieta alimentar, ela acaba promovendo alterações nesse fenótipo. Então, se eu tenho um atleta que tem uma característica, como nós vimos anteriormente, de uma quantidade significativa de fibras rápidas musculares, com isso ele tem uma característica importante para provas rápidas, eu aplico exercícios de resistência aeróbica, por exemplo, se eu aplico esses exercícios, esse tipo de treinamento continuamente, o que vai acontecer? Eu vou treinar de maneira inadequada esse atleta, então ele acaba, por consequente, perdendo essa característica, esse potencial genético dele, ele acaba sendo suplantado. E com isso ele tem uma perda de rendimento. Então, por isso que é importante nós identificarmos essas características de cada indivíduo, se for um atleta, principalmente, né? Um atleta jovem, para que esse treinamento ele seja efetuado de maneira adequada, de acordo com a característica genética dele. Um segundo princípio seria o princípio da adaptação. Alterações dos órgãos e sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. Por exemplo, quando eu estou fazendo exercício, o que nós esperamos com a pressão arterial sistólica? Que ela suba, perfeito? Essa subida, então, eu tenho esse gráfico, então, que ele mostra o momento pré-exercício, o momento do exercício e, com isso, uma subida dessa pressão arterial sistólica e, pós-exercício, consequentemente, eu tenho uma redução dessa pressão, tá? O que nós esperamos com o exercício físico? No momento agudo, então, a minha pressão sistólica está baixa, né? Está normal para repouso. Com o estímulo do exercício, então, ela aumenta. Isso provoca respostas orgânicas. Tá? Essa resposta orgânica, após o exercício, então, essa pressão cai. A sistólica, ela tende a cair depois de algum tempo, 30 minutos, 1 hora, a níveis pré-exercício. Isso é uma função aguda do treinamento. Então, se eu aplico uma única sessão de treinamento, essa vai ser a resposta. Perfeito? A ideia com o treinamento físico seja o seguinte, que se eu executo uma sessão, se eu executo 2 sessões, se eu executo 3 sessões, depois de um determinado tempo, essa resposta fisiológica, ela acaba sofrendo adaptações relacionadas ao treinamento. E aí o que vai acontecer? Nós sabemos que com o exercício físico, tanto aeróbio quanto de resistência, a gente tem uma redução dessa pressão arterial sistólica. Perfeito? Então, como efeito do treinamento, a gente espera, ou pelo menos a literatura indica isso, que essa resposta, que essa redução irá acontecer por mecanismos fisiológicos de adaptação ao exercício. E isso a gente chama de uma resposta crônica ao exercício. Então nós temos respostas individuais, que a gente chama de respostas agudas, e nós temos o somatório de todas essas respostas, que a gente chama de resposta crônica ao exercício. Qual o grande problema quando a gente aplica dieta, quando a gente aplica treinamento? De maneira geral, você fazer uma pesquisa científica de monitoramento laboratorial ou
fora do laboratório, mas com instrumentos de alguma maneira que tem um peso científico, isso é muito caro. Então, o que as pesquisas normalmente indicam? 4 semanas de exercício, 4 semanas de dieta, 6 semanas de exercício, 6 semanas de dieta, 8 semanas, 12 semanas, tá? Dificilmente a gente tem artigos científicos com publicações com medidas antes do exercício, né? Antes desse somatório de exercícios e depois. E aí o máximo normalmente que a gente tem são 12 semanas. Nós sabemos, enquanto profissionais, eu da educação física e vocês da educação física, outros da nutrição, fisioterapeutas, médicos, nós sabemos o quê? Que essa resposta, ela tende a ter uma resposta positiva ou negativa, dependendo do estímulo que eu estou dando, e esse estímulo ele pode ser do treinamento, esse estímulo pode ser da nutrição, esse estímulo pode ser do medicamento. Então essa resposta ela pode ser positiva ou negativa. Com o passar do tempo, essa resposta crônica vai atender à demanda da minha pesquisa ou não, e aí é essa questão da limitação do tempo. Só que a gente sabe que uma dieta, um treinamento depois de um ano é um outro tipo de resposta que nós vamos ter. 2 anos de exercício físico, 3 anos de exercício físico, nós sabemos que as respostas elas são diferentes. E o custo operacional, o custo de tempo, a demanda de tempo, a demanda de trabalho, a demanda de análise de dados, ela é muito pesada. Tá? O custo disso é muito alto. Então, dificilmente a gente tem pesquisas passando de 12 semanas. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai fazer uma prescrição de exercício, quando a gente vai fazer uma prescrição de um treino, de uma alimentação diferenciada. Ok? Por mais que às vezes um determinado tipo de treinamento, por exemplo, um treinamento de um HIIT, de alta intensidade, com estímulos curtos, alta intensidade, e a duração da sessão, 30 minutos, 45 minutos. Nós sabemos o quê? Que esse tipo de estímulo ele é benéfico, tanto para o sistema endócrino, tanto para o sistema cardíaco, tanto para o sistema respiratório, tanto para o controle do peso, diminuição do peso e tal. Só que nós sabemos que quanto maior é a intensidade, maior é o risco de lesões músculos esqueléticos. E isso a gente não pode desconsiderar quando a gente vai fazer ofertar o treinamento para o aluno. Ok? Então a gente tem que levar isso em consideração. Por quê? De maneira geral, esse nosso aluno é um atleta, eu falo que não é atleta, mas para não criar um mal-estar, ele é um atleta de final de semana, ou ele é um atleta não profissional, ele é um atleta amador, ok? Então ele vai ter lá suas responsabilidades junto com a família dele, se ele é casado, se ele tem filhos, então ele tem um tempo para passar junto com a família, se ele trabalha, o trabalho dele, ele é um servidor público ou ele trabalha numa empresa privada? Qual é a empresa que ele trabalha? Por que eu estou falando isso? Porque a gente mora, eu sou de Rio das Ostras, uma região próxima de Macaé, próxima de Campos com a questão da bacia petrolífera, e a gente sabe que a competitividade nesse mercado ele é muito alta. Então, por exemplo, se eu tirar uma licença porque eu tive uma fratura por estresse, porque eu tive uma torção de tornozelo e não consigo apoiar o meu pé no chão, não consigo ir trabalhar, isso tudo pode representar, após a minha licença, uma demissão. Então, eu, na hora de montar a prescrição do exercício, eu tenho que levar isso em consideração. Ok? Ele não é um atleta que ele vai tomar lá o anti-inflamatório, não sei o quê, e no final de semana ele está competindo novamente. Porque é interessante ele estar entre os primeiros, preferencialmente no primeiro. Por quê? Os patrocinadores não investirão nele se ele for meio de tabela, se ele ficar no meio da prova. Os patrocinadores que investem nesses atletas, eles querem visibilidade. Visibilidade. E essa visibilidade, infelizmente, ela só é alcançada quando você é o primeiro, quando você está no grupo, no pelotão de elite. Ok? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração.
é ele que se patrocina, ele que compra o tênis, ele compra o frequencímetro, ele compra o relógio, ele que compra o fone de ouvido melhor, é ele que se patrocina, ele que compra a camisa, ele compra. Então, o patrocínio dele vem da onde? Vem do trabalho dele. Então, se eu estresso esse organismo exageradamente, além do que ele aguentaria, o que vai acontecer? Ele vai se lesionar, ele vai ter problema, por exemplo, com a família, ele vai ter problema no trabalho, ele vai largar você depois de determinado tempo, por mais que os seus resultados iniciais tenham sido excelentes.